Quer saber quais os caminhos da sua aposentadoria? Ligue no Alerta Geral, fique em nossa companhia, no rádio e na internet, sua melhor sintonia, todo sábado às 7 horas, no início do seu dia. É agora o Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Com alegria e satisfação, recebo aqui o professor Paulo Bacelar para responder a você que nos encaminhou ao longo da semana dúvidas na área da Previdência Social. Venha comigo, você ouvinte em qualquer parte do Brasil. Venha comigo também, professor Paulo Bacelar, seja bem-vindo. Paulo Bacelar, o advogado popular. Agora sim, Paulo, seu bom dia! Bom dia, Luzenor, bom dia a todos os ouvintes do programa Alerta Geral. É um prazer estar aqui mais uma vez com você, respondendo aí as perguntas dos nossos ouvintes. Então vamos começar com as mulheres, prioridade aqui no Alerta Geral. Maria está em Pereiro. Como fazer a revisão da aposentadoria? Que tipo de profissional procuro? Sou aposentada desde 2012, tenho 54 anos de idade e quase 35 anos de contribuição. Sou professora e aposentada com o salário mínimo. Gostaria de fazer essa revisão. Qual é o conselho, professor Paulo Bacelar? A Maria em Pereiro quer saber. Olha, Luciano, revisão é uma coisa muito delicada. Por quê? Porque quando você pede revisão do seu benefício, o servidor ele vai revisar tudo. Então, vai revisar até mesmo se o benefício foi concedido corretamente. Então, vai ver se a documentação foi colocada corretamente, se o servidor que concedeu o benefício concedeu correto. Então, é muito perigoso isso. Então, precisa realmente ter um profissional que analise toda a documentação que foi feita, peça a cópia do processo administrativo da época que foi concedido, para ver se houve algum erro na concessão do benefício, para você aumentar o valor da aposentadoria. Se tiver algum documento que faltou, algum tempo de carteira assinada que não foi computado, então isso realmente precisa contratar um advogado previdenciarista que trabalhe exclusivamente até com revisão. Tem advogado que é previdenciarista que não trabalha com revisão. Então tem que ser aquele que saiba realmente fazer revisão, que saiba fazer cálculo para poder você ver o seu benefício e aí poder pedir a revisão. Agora, nesse caso, professor Paulo Bacelar, quando você fala com esse conhecimento sobre a importância das pessoas fazerem reflexão quando querem pedir revisão de benefício, mas nesse caso, como professora, a Maria, em Pereiro, recebe apenas o salário mínimo, ou seja, ela não tem mais o que perder aqui. Se tem algum ganho, pode ser diante dessa revisão. Ou estou errado? Não, não está errado em parte, mas como eu disse, às vezes a pessoa não tinha nem direito à aposentadoria. É esse o risco. Se ela não, por exemplo, vamos dizer que o segurado precisava de 30 anos para ter direito, mas você vai fazer a revisão, o servidor vai fazer a revisão, ele só dá 29 anos e 11 meses, faltava um mês, imagina. Então, teve um erro aí nessa concessão, então ela pode até perder a aposentadoria. Por isso que precisa ter esse cuidado e contratar um profissional que faça a revisão. E explicações que são importantes também para professores de outras áreas do Ceará e do Brasil que também se enquadram nessa mesma preocupação da nossa ouvinte Maria em Pereiro. Vamos para frente, mas antes quero deixar um recado para você, ouvinte internauta. O nosso WhatsApp do Jornal Alerta Geral é o 085 99273 4353 99273 4353. Francisca, antes da Francisca em Belém, a Josarina está em Russas. Sou funcionária pública municipal, tenho 25 anos de contribuição, concursada, sou agente administrativo e tenho 48 anos de idade. Gostaria de saber quantos anos ainda faltam para eu me aposentar. Luciano, depende muito da reforma da Previdência do município de Russas. Se lá é regime próprio, eu acredito que seja, ela vai passar pelas mesmas regras da reforma da Previdência da União, né? Federal. Então, ela vai se aposentar com 62 anos de idade ainda. Professor Paulo Bacelar, de longe, pois não? Desculpa, já que ela disse que é professora, não, né? Não, ela é servidora pública da área administrativa do município de Russas. Então, 62 anos de idade. Agora vamos a Belém, no Pará. Dona Francisca mandou o seguinte recado pedindo uma ajuda do professor Paulo Bacelar e do Alerta Geral. Minha mãe é agricultora, tem 64 anos de idade, contribuinte há 8 anos. Ela tem direito a se aposentar, professor Paulo Bacelar? Não, ela não tem direito a aposentar ainda. Ela tem que ter 15 anos de contribuição no mínimo,
Então, ela pode ter direito a um BPC, um benefício assistencial ao idoso aos 65 anos de idade, e continuar contribuindo como facultativo para ela fechar os 15 anos e se aposentar quando fechar os 15 anos lá na frente. Depois aí que ela tiver o BPC, ela pode transformar e pedir para acessar o BPC e ter direito à aposentadoria. E a mãe da Francisca, professor Paulo Bacelar, não pode se aposentar como trabalhadora rural, justamente porque não tem essa comprovação dos 15 anos de contribuição, de condição de segurada especial da Previdência Social. Lembrar para os nossos ouvintes que na área rural a aposentadoria chega com 55 anos de idade para a mulher e 60 anos para os homens, desde que tenham os 15 anos comprovados de atividade no campo. Exato, ela também já disse que ela não é agricultora, né? Então ela teria que ter aí 15 anos de efetivo exercício da atividade rural comprovado para ela poder ter direito aos 55 anos de idade. Engraçado que eu entendi aqui que ela é agricultora, professor Paulo. Ela já tem direito, ela não é agricultora. É verdade, ela não é agricultora, mas aí eu me confundi, mas de qualquer forma, a informação sobre as condições para os trabalhadores rurais se aposentarem, essa informação acaba sendo relevante para muita gente. Maria, em Aracoiaba, meu marido é agricultor e eu servidora pública. Nesse caso, ele pode se aposentar? Lembrando que ele comprova a atividade rural. Sim, se ela é servidora pública e ele é agricultor, a lei não proíbe o membro do grupo familiar ser trabalhador urbano ou trabalhar na prefeitura ou ter outra atividade. Mesmo até que o salário da pessoa seja maior do que um salário mínimo. Ela pode se aposentar como agricultora se ela comprovar a atividade rural independentemente dele, com as provas dela. De 15 anos de atividade rural, ela pode se aposentar. E ele também. Ivone, em Caucaia. Gostaria de saber por que minha aposentadoria não saiu ainda. Tenho 66 anos de idade, já coloquei na justiça, fiz a perícia, mas até agora nada. Qual a explicação? Falta de documento nesse caso, professor Paulo Bacelar? Não, e como está na justiça, Luciano, ela tem que esperar aí os trâmites judiciais, né? Se vai fazer perícia, ela disse que falta perícia, então deve ser um BPC e não uma aposentadoria, porque ela tem 66 anos de idade, pode ser uma aposentadoria por invalidez, pode ser um BPC. Ela tem que aguardar aí os trâmites, porque vai marcar perícia, o juiz vai marcar perícia, vai fazer a perícia judicial e depois vai ser julgado o processo. Ela pode, já que está na justiça, pedir sempre a informação do seu advogado. Você faz um passeio conosco aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria pelos 4 cantos do Ceará. Recebemos perguntas de todos os municípios. Agora é a Edileuza, que está em Crateús, querendo saber... Tenho 27 anos de contribuição e 55 anos de idade. Faltam quantos anos para eu me aposentar? 62 anos de idade, Luciano. Então faltaria aí 7 anos. 7 anos para ela poder pedir aposentadoria. O bom é que ela vai casar essa idade, professor Paulo Bacelar, com mais de 30 anos de contribuição. E tá aí ela teria direito a 100% da média de contribuições para se aposentar com 100% da média quando tiver 35 anos de contribuição, mas com 30 anos já se aproxima muito da integralidade. Edileus, então continua fazendo esse dever de casa, bate lá nos 30 anos de contribuição e quando chegar aos 62 anos de idade com a aposentadoria garantida. E você pode também nos mandar mensagem aqui para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Raimundo Nonato no Eusébio, tenho 57 anos de idade, 35 anos de contribuição. E eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se já tenho tempo para pedir a aposentadoria. Não, ele tem 92 pontos, Zenon. Então, o segurado, para ter direito à aposentadoria após os 35 anos de contribuição, precisa fechar os 99 pontos agora em 2022. Ele ainda tem 92 pontos. Então, possivelmente, ele vai se aposentar apenas pela idade mesmo, com 65 anos de idade. A não ser que ele feche antes a transição dos 100%, porque faltava em 13 de novembro de 2019. Então, se ele tem 35 anos em 2022, deveria ter 32, né? 19, 20, 22. 32 anos em 2019. 32 para 35, 3 anos. Então, ele tem um pedágio de 3 anos. Se aposenta com 38 de contribuição. Então, se for assim, só vai se aposentar daqui a 3 anos, até antes mesmo dos 65, né? Então, fica uma regra melhor, mais vantajosa para ele. E nesse caso, ele tem perdas, professor Paulo Bacelar, no valor da aposentadoria? Não, Luzero. Ele vai se aposentar com as regras anteriores à reforma, porém é 100% da média de contribuições, não vai ter nem fator previdenciário. É uma regra muito vantajosa para o segurado. Eu entendi, Raimundo Nonato, que a notícia é boa para você. Muito boa.
Valdeni, em Tianguá, na região da Serra Grande, ali na região da Ibiapaba. Meu pai pediu pensão por morte da minha mãe. Enviamos os documentos pelo app e ficou indeferido. Estamos em dúvida se foi por conta da certidão de casamento que estava muito amassada. Ele pediu uma segunda via dessa certidão e estamos esperando chegar. Até quanto tempo, professor Paulo Bacelar, pode ser feito esse pedido da pensão? Tem tempo, professor Paulo Bacelar? Tem um limite aí? Não, Luciano, não tem tempo para pedir a pensão. O que acontece é que ela tem 90 dias da data do óbito para quando for para pedir esse benefício e receber o benefício a partir da data do óbito. Então, se ela passar muito tempo de pedir a pensão, ela só vai receber a pensão a partir do requerimento. Ou seja, se ela passar de 90 dias da data do óbito, ela só vai receber dali para frente e não recebe esse atrasado da data do óbito. Teria que ver aí, Luciano, se não cabe também uma revisão administrativa desse indeferimento. Porque se o servidor não fez exigência para ela apresentar a certidão à segunda via, já que estava amassada, não dava para ver, não estava legível, o servidor deveria fazer a exigência no processo e conceder o benefício. Se ele não fez isso, ela pode pedir uma revisão administrativa até mesmo do benefício que foi indeferido, que foi negado. Chegou uma pergunta do Maurílio em Fortaleza. Embora tenha escrito aqui a mensagem pelo nosso WhatsApp 085 992734353, o texto do Maurílio parece estar incompleto com a falta da pergunta, porque ele faz o seguinte registro: minha sogra era secretária do Estado e professora do município. Hoje é aposentada por ambos, ou seja, em ambos os sistemas de previdência, tanto o Estado quanto o município. Nesse caso aqui, são duas boas conquistas, né? Eu não sei qual é a pergunta que o Maurílio queria fazer, né? Mas se é, por exemplo, ela pode continuar com os dois benefícios, será que é isso, professor Paulo? Eu vou adivinhar a pergunta dele, pode ser também. A pessoa pode ter uma aposentadoria do Estado, porque é professora, pode ter outra aposentadoria no regime próprio de previdência, no município. Então, dois regimes próprios, porque é professora. Professora ou alguma área de saúde, educação e saúde, você pode ter duas aposentadorias em regimes próprios. Ela poderia ter uma outra aposentadoria pelo regime geral, pelo INSS? Pode. Se ela contribuir 15 anos e tiver 62 anos de idade, ela vai poder ter direito também à aposentadoria pelo regime geral de previdência pago pelo INSS. E quem se encontra também nessa mesma situação, com duas aposentadorias, estadual e municipal, como é esse caso da sogra do Maurílio, pode também ter direito à pensão por morte? Pode sim. Acumular. Acumula, mas diminui o valor do menor benefício. Ele vai ter um decréscimo no valor do menor benefício. O valor de maior benefício, a pensão ou a aposentadoria, ela mantém o valor integral e aí diminui o que for menor. Agora, Luciano, tem outra coisa também. Ela não pode contribuir como segurada facultativa. A lei proíbe o servidor público pagar como segurado facultativo, mesmo ele estando aposentado, não pode pagar como facultativo. Então, ela teria que ter uma atividade como autônoma, para contribuir como autônoma ou empregada, para poder ter direito a essa outra aposentadoria. Maurílio, se você ficou satisfeito com essas respostas e considerações do professor Paulo Bacelar, ótimo. Se você que mandou a pergunta incompleta e a gente fez uma interpretação sobre essas palavras que você nos encaminhou aqui, manda de novo a pergunta, porque nós fazemos questão de responder a sua dúvida, que também é dúvida de outros milhares de ouvintes no Brasil inteiro. E se a gente acertou a pergunta, ele diga também, né, Diga também, Maurílio. Valeu pela observação. A Roselia em Pacajus. Quero saber se uma pessoa que nunca contribuiu com o INSS, nem na área urbana e rural, e hoje aos 65 anos de idade, tem direito à aposentadoria? Não, Luciano, a aposentadoria não, porque a aposentadoria ela prescinde, né, necessita de contribuição. É um direito previdenciário, é um benefício previdenciário, então precisa de ter contribuição. Ela pode ter aí, no caso, um BPC, se a renda per capita familiar dela for menor do que 1/4 do salário mínimo. Essa resposta do professor Paulo Bacelar serve de alerta para muitas outras pessoas que hoje estão aí na faixa dos 40, 50 anos de idade, seja homem ou seja mulher, mas nunca cuidou de contribuir para a Previdência Social. É importante dizer o seguinte: você só tem aposentadoria se contribuir para o INSS. Claro, você tem direito também à aposentadoria se tiver uma previdência privada, mas a maioria dos brasileiros depende exclusivamente da Previdência Social. Então, para isso, é importante essa vinculação, seja na área rural ou urbana, com o INSS. Você também pode nos mandar a dúvida para o nosso WhatsApp 085 99273 4353. Antônio José está em Quiterianópolis.
Sabe onde é que fica Quiterianópolis, professor Paulo Bacelar? Rapaz, eu imaginei que você ia me perguntar, não sei por quê. E você já estava raciocinando? Já estava aqui raciocinando. Eu acho que é indo ali para Guaraciaba do Norte, ali, naquela estrada ali de Tauá, ali pelo lado oeste ali do Ceará. Acertei? Eu não sei se eu vou pedir para Camila e o Marcos Furlan editarem essa resposta do professor Paulo Bacelar, ou então pedir para ele se juntar ao Beto Almeida para eu entregar a ambos um mapa do Ceará. Quiterianópolis não tem nada a ver com a região da Ibiapaba, nem Tauá. Quiterianópolis fica ali na região dos sertões de Crateús, ali pertinho da região dos Iamuns, professor mas Paulo. é perto. Onde fica Tauá? Não, professor Paulo, perto, doutor. pelo ar. De avião, porque são em dois extremos. Mas a pergunta do Antônio José é a seguinte, professor Paulo Bacelar. Recebo auxílio por incapacidade. A minha perícia está marcada para o dia 25 de maio. Ou seja, na próxima semana. Devo ir? É só para apresentar os exames. Devo ir ou pedir a prorrogação dessa perícia? Olha, Luciano, a perícia médica marcada, você tem que ir. Você não pode pedir prorrogação já com perícia marcada. O que pode acontecer é o INSS ele mesmo remarcar essa perícia por conta da greve dos servidores do INSS, que ainda está vigente, né? Então, os servidores não sei que se todas as agências estão fazendo perícia médica. Então, é importante que ele vá, que registre a sua presença, porque se ele não for, o INSS irá remarcar essa perícia. Professor Paulo Bacelar, esse recado é muito importante porque vale não apenas para o Antônio José, que está em Quiterianópolis, mas para todos os trabalhadores, trabalhadoras ou beneficiários da Previdência Social que estão nesse momento sofrendo com a greve dos servidores do INSS. Se você tem data marcada para a perícia, como disse o professor Paulo Bacelar, vá, bata lá na porta do INSS, está em greve, mas você precisa registrar, porque o INSS alega que se você não compareceu, aí a perícia não foi realizada e que não vai ser realizada em função da greve dos médicos peritos, mas é importante que você saia de casa e, se possível, faça aqui, um vídeo, estou aqui na porta do INSS, na agência, no município tal, e simplesmente não consigo fazer minha perícia. Só assim nós vamos ter pressão sobre o governo federal, sobre o INSS, para o fim dessa greve e a retomada do serviço de atendimento à população. Agora, pergunta da Maria das Graças em Acopiara. Minha filha tem uma perícia para julho, ela tem autismo com laudo e atestado. Será que dá certo o pedido do benefício? Olha aí, professor Paulo Bacelar, outra situação de sofrimento para quem depende da perícia do INSS. Eu tenho visto muito BPC sendo concedido para filhos autistas, então ele pode sim ter direito, vai depender muito da perícia médica, dos laudos. Sempre eu vou falar aqui, Luciano, o que dá direito ao benefício são laudos bons, atestados médicos, onde o médico diz já qual é a incapacidade, qual o período que a pessoa vai ficar incapaz, se é por longo prazo, se é por um prazo menor, um curto. Então, isso que vai dar direito ao benefício são os laudos médicos apresentados, porque a perícia médica vai fazer a perícia em cima dos laudos. E também você ter aí a renda familiar per capita menor do que 1/4 do salário mínimo também para dar direito ao BPC. Vamos à região do maciço do Baturité, em Mulugu. A Luísa pergunta o seguinte: eu sou agricultor e não tenho 15 anos de contribuição, mas vou fazer 60 anos de idade. Já dei entrada 2 vezes e o pedido de aposentadoria foi negado. O que devo fazer? Tenho provas, seguro safra, papel de cimento e outras provas. Luciano, essa pergunta aí você não me faz, né? Onde é o Mulugu? Mas também eu já me antecipei para dizer que Mulugu fica na região do maciço do Baturité. Mas tudo bem, é um lugarzinho muito bonito também. Olha, essa questão de provas analisada pelo servidor, ela é diferente de provas analisadas pelo Poder Judiciário. Por quê? Porque se você entra na justiça e pede já com essas provas, o juiz vai conversar com você, ele vai pedir informações, ele vai fazer perguntas sobre a atividade rural, e você demonstrando conhecimento da atividade rural, na frente do juiz, ele vai se convencer de que você é agricultora, mesmo com poucas provas. Então, você pode aí procurar um advogado e entrar na justiça, porque fica mais fácil a concessão de um trabalhador rural do que na via administrativa nos modelos atuais. Professor Paulo Bacelar, eu creio que nessa edição de hoje do Alerta Geral ainda vai surgir pergunta na área agrícola, principalmente com decisões da justiça que, às vezes, o magistrado interpreta que quem está pedindo a aposentadoria rural não tem direito por falta desse conhecimento da atividade no campo, né? Então, tem muitos casos aí de pedidos negados na justiça, na área rural, porque as pessoas dizem que desenvolvem aquela atividade, mas na realidade não têm conhecimento do que dizem fazer e nem estão presentes no dia a dia no campo.
Pois não, Paulo? Pois é, não, mas tem outro detalhe também. Existem pessoas que são agricultoras, é uma pena muito grande também, quando você tem um benefício negado de pessoas que realmente são agricultores, mas que na hora da entrevista não soube falar, ou às vezes a pessoa é uma senhora, é tímida, ela não conhece a atividade rural dali porque ela ajudava o marido na sua lida, então não conhece a questão de perguntas sobre plantação, sobre número de semente. Às vezes ela não faz essa informação por timidez ou porque ficou nervosa, também tem gente que fica nervosa na frente de um juiz e acaba aí não respondendo e tendo seu direito negado, mas é uma pena porque são pessoas também que são trabalhadoras e que teriam direito à aposentadoria rural e não tiveram nessa oportunidade. Professor Paulo Bacelar, essa sua observação é bem oportuna, porque chega a pergunta de Deusiane em Beberibe, ouvinte da nossa FM Agora 107.5. Ela diz o seguinte, professor Paulo Bacelar, número 45 a pergunta, professor Paulo Bacelar, porque eu atropelei outras mensagens aqui justamente para englobar o mesmo assunto nesse pacote de dúvidas aqui encaminhadas para o professor Paulo Bacelar. Deusiane diz o seguinte: sou agricultura desde quando nasci. Sou filha da agricultura. Casei com a agricultura. Meu marido é aposentado como agricultor. Tenho 48 anos de idade, fiz uma cirurgia na mão, faço tratamento no CAPS, já dei entrada várias vezes e consegui apenas 6 meses de benefício. Isso porque eu entrei na justiça. Depois dei entrada 3 vezes, sempre com pedido negado. O que eu posso fazer se sou agricultura? Ela diz aqui, ela usa essa expressão sou agricultura porque ela mostra também a paixão pela atividade rural. E tenho a munheca paralisada, ou seja, professor Paulo Bacelar, com a munheca, com a mão com deficiência, é impossível se fazer uma atividade no campo, né? Então, qual é a explicação, qual é o caminho que você aponta para Deusiane em Beberibe? Luciano, ainda tem um detalhe, o marido é aposentado pela agricultura, né? Então, é muito assim, impactante assim, a fala dela, porque você vê, realmente, você nota essa paixão que ela tem pela agricultura e um pouco de insatisfação, né, com o dever prestado. Mas é como eu disse também, Luciano, a questão do laudo médico precisa ser definitivo, precisa ter um laudo que diga que ela está incapaz permanentemente para trabalhar. Ela pode ter uma incapacidade parcial. Então, isso daria a ela uma aposentadoria, um auxílio acidente, não uma aposentadoria agora, mas um auxílio acidente. Então, isso aí também o advogado deve pedir, fazer os pedidos corretos também. Fazer um pedido de aposentadoria e também de auxílio acidente, porque se ela tem uma munheca paralisada, porque deve ter sido um acidente no trabalho. Então, pode ser aí um caso de auxílio acidente, ela deve pedir novamente esse benefício, agora, analisar melhor esse caso, porque também tem um problema. Assim, na hora que nega na justiça, você não consegue ganhar mais, porque transita em julgado e aí o judiciário entende que é coisa julgada e você não pode pedir novamente. Professor Paulo Bacelar, agora quando ela cita que recebeu por vários meses o benefício, creio eu, auxílio doença, né? Isso não é uma das condições que a possibilita a aposentadoria se ela chega aos 55 anos de idade? Sim. E tem essas comprovações de atividade rural? Ok, 55 anos de idade, ok, para aposentadoria, mas ela hoje tem 48, então ela poderia, hoje ela deve estar reclamando que não tem um benefício com maior prazo, né? Certo. Maior de 6 meses, ou então até mesmo esse auxílio acidente que eu falei, que seria metade do salário mínimo até a data da aposentadoria dela. Você pode também receber esclarecimentos aqui no Jornal Alerta Geral. Mande a sua dúvida para o 085 99273 4353. Erlos está em Independência. Onde é que fica Independência? Doutor, Independência é pertinho de Crateús ali, é colado. Passou pela pegadinha. Pergunta do Erlos. Tenho 42 anos de idade, 24 anos de contribuição. Trabalho em condições com periculosidade. Quanto tempo falta para eu me aposentar? Aí ele diz, nunca entrei pelo INSS, ou seja, nunca entrei com pedido de aposentadoria. Porque não pode ainda, né? Ele precisa ter 25 anos de contribuição. A periculosidade é uma coisa importante, porque a lei nova, ela garante, aliás, não é nem uma lei, é uma medida provisória, não, acho que foi lei mesmo, eu não vou confirmar aqui para vocês, mas houve uma mudança na legislação que dá direito a uma aposentadoria pela periculosidade, né? O que
contesta um pouco o que diz a reforma da Previdência. Então, é uma coisa que pode dar direito a ele com 25 anos, mas, Luciano, ele vai ter que ter a idade mínima de 60 anos de idade para poder pedir aposentadoria especial nesse caso. Nesse caso, vai esperar mais 18 anos, professor Paulo Bacelar? Para aposentadoria especial, sim. Ele não tem aposentadoria especial somente com 65 de idade, então diminui aí 5 anos. Francisco em Apuiarés. Minha mãe colocou a documentação de aposentadoria rural e o pedido veio negado. Fomos à justiça e o juiz deu a sentença dizendo que ela não era agricultora, sendo que os documentos eram todos da agricultura. Eu posso colocar de novo a documentação dela ou vai cair no mesmo processo? É interessante, professor Paulo Bacelar, que eu atropelei no bloco anterior as perguntas sobre a aposentadoria, trazendo a dúvida da Deusiene, lá de Beberibe. E agora tem essa pergunta do Francisco, dentro do contexto que você fala sobre a interpretação de que do que fala cada juiz em relação a esses processos. Exato, encaixa direito na resposta que eu dei da Deusiane, né? Que é a questão da entrevista rural. Com poucas provas, você vai para a justiça e você vai responder ao juiz as perguntas do trabalhador rural. E aí, nessa entrevista, o juiz vai firmar a convicção de que realmente você é ou não agricultora. E aí cabe aí, na hora da audiência, a pessoa responder com convicção, com firmeza, com segurança. E aí, quando não acontece isso, o juiz não entende que a pessoa é trabalhadora rural e acaba indeferindo. Agora, ela pode dar entrada de novo administrativamente, pode ser que seja indeferido de novo, e aí, quando for para a justiça, é coisa julgada, não vai poder mais ser analisado pelo judiciário. Professor Paulo Bacelar, é verdade que o juiz, que a juíza, né, muitas vezes nesses processos de pedidos de aposentadoria rural, cumprimentam as pessoas que estão envolvidas naquele processo ali, principalmente o beneficiário, a beneficiária, para saber, ao tocar as mãos, se aquelas mãos têm calos que comprovam a atividade, o uso da enxada, de equipamentos na área rural? É verdade, professor Paulo Bacelar? Parcialmente verdade, Luciano, porque eles não pedem, eles não cumprimentam, não. Eles pedem mesmo para ver a mão. O juiz literalmente pega a mão da pessoa. Deixa eu ver sua mão aí, minha senhora, para ver se tem calo. Ele já fala ali. Professor... Ele abertamente ele vai querer ver se a pessoa realmente tem calo. Mas imagina uma senhora que cuidou da família, cozinhou, cuidou dos filhos, ajudou o marido na lida. Vai pegar enxada? Não vai, né? Mas ela é trabalhadora rural também, juntamente com seu marido, que vai para a roça pegar o pesado. Então, isso aí é meio constrangedor, mas acontece realmente. Professor Paulo Bacelar, será que eu passaria nesse teste sobre trabalhador rural? Não, olha aí, olha aí os calos aí, professor Paulo Bacelar. É de outra olha coisa, os calos. Isso aí não é calo de inchada, não. Ah, não, professor Paulo Bacelar, mas tem calo aqui, ó. Mas é verdade o que o professor Paulo Bacelar fala aí sobre... Eu já ouvi de alguns trabalhadores rurais, não, ó, pegou na minha mão aqui para saber se tem calo. E realmente o calo, mas nesse caso aqui, professor Paulo Bacelar, nas duas mãos, aos calos, eu simplesmente negligenciei com o uso das luvas para andar de bicicleta. Bicicleta aí de moto. Pedalando muito, não, de moto não dá calo, né, professor? Você nem faz força nas mãos aqui que a gente fica equilibrando ou faz calo andando de moto? Não, faz não. Pronto, vamos seguir aqui. Pois não, professor Paulo Bacelar. Isso aí é uma coisa comum, inclusive quando estava na pandemia e tivemos uma audiência virtual, o juiz pediu a segurada lá em Horizonte, por exemplo, e ele aqui na justiça pedindo para ela mostrar a mão na frente do celular para olhar a mão, para ver se tinha calo. Imagina isso. E não era visível, nem pegando né? na mão, mas só para olhar, né? Então, realmente é uma coisa comum que os juízes fazem aqui na justiça em geral. Dúvida que chega da região metropolitana do Cariri. Está escrito Irineu, mas pode também ser Irineu, em Juazeiro do Norte. Gostaria de saber, o eletricista prestador de serviço da Enel tem direito à aposentadoria especial? No meu caso, já presto serviço desde 2006, ou seja, 14 anos, 15, 16 anos de atividades na Enel. Luzano, aquilo que eu falei, ele pode se pegar pela periculosidade, que é uma tese nova, né? Porque antes não era concedido o benefício pela periculosidade, está sendo concedido a partir de agora, está sendo analisado com melhor ênfase. Mas ele precisa ter um PPP dizendo o que é que ele faz, qual é a atividade dele, né? Se ele sobe em poste, essas coisas, se ele mexe com alta tensão, para ver realmente a questão da periculosidade e ele poder se aposentar com a aposentadoria especial, mas com 60 anos de idade. Mais uma dúvida, antes da dúvida da Josi em Mauriti, dizer para você que aqui você tem uma linha direta, é o nosso WhatsApp 085 99273 4353.
A Josi faz o seguinte relato. Minha mãe deu entrada aos 55 anos de idade no pedido de aposentadoria rural. Ela é casada no civil e o meu pai é aposentado por tempo de contribuição como servidor público municipal. O INSS negou a aposentadoria dela. Agora, aos 65 anos de idade, a minha mãe deu entrada no auxílio amparo ao idoso. Consta no site do INSS que está em análise. Esse pedido de amparo ao idoso, que é o BPC, corre o risco do INSS negar novamente? Olha, o BPC, nesse caso, ele sendo servidor público, né, tem que ver se a renda familiar é maior do que um quarto salário mínimo. Se não for, se a aposentadoria do esposo dela for de um salário mínimo e ele tiver 65 anos de idade, também, ela vai ter direito ao amparo social, porque a aposentadoria no valor de um salário mínimo para pessoas que têm mais do que 65 anos de idade é excluída do grupo familiar para a questão de BPC. Então, só assim ela poderá ter direito a aposentar ao BPC também. Agora, Josi, o professor Paulo Bacelar não deu uma resposta em relação a essa demora, né? E também não foi perguntado para ele, né? Mas a pergunta é minha, professor Paulo Bacelar, sobre quanto tempo os beneficiários da Previdência Social ainda irão esperar para receber uma resposta aos pedidos de aposentadoria, de auxílios, de BPC e assim por diante. Luciano, o IBDP, o órgão que eu faço parte... Que é o Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Exato. Eu sou coordenador estadual no Ceará e o IBDP tem feito levantamentos de números de benefícios que estão em espera na fila, né, que já foi aí considerado aí mais de 1 milhão de benefícios na fila do INSS, no Brasil inteiro. E eu não tenho dados aqui do Ceará de cabeça, mas com a greve dos servidores, essa fila aumenta, né? Porque menos benefícios vão ser analisados durante o dia. Essa greve continua, então aí a gente vai ter uma espera maior. E aí sugere-se que procure um advogado ou a Defensoria Pública, ou para entrar com ação direta na Justiça pela demora, ou para entrar com pedido de mandado de segurança para analisar o processo com mais celeridade, com mais rapidez. O professor Paulo Bacelar faz referência a esse número aí de 1 milhão de pedidos de benefício, né? Os números sempre são contraditórios, porque o Ministério da Previdência Social, o INSS, não tem sido transparente sobre essa realidade. O próprio IBDP já fez levantamentos apontando que mais de 1 milhão de pessoas, em outros números surge aí uma estimativa de que hoje, com a greve dos peritos e dos servidores, mais de 2 milhões de pessoas estão à espera de um benefício no INSS. Um sofrimento inaceitável. O Wellington, em Fortaleza. Minha mãe sofre, desde os 15 anos de idade, de uma doença degenerativa chamada lúpus. Ela nunca conseguiu trabalhar, pois a doença causa muitas dores nas articulações, impossibilitando a capacidade laborativa. Ela vive fazendo exames e tem crises constantes. Gostaria de saber, professor Paulo Bacelar, se a minha irmã tem direito a pedir a sua aposentadoria. Ela tem 32 anos de idade. Sim, ela pode pedir um BPC, já que ela não trabalha, né? Ela precisa pedir o BPC, mas vai depender da renda familiar dela, que não seja maior do que um quarto do salário mínimo. Agora precisa ter laudos médicos informando a sua incapacidade, né, que vai ter uma diferença de concorrência dela em relação às outras pessoas e ela ter direito a um BPC, mas a aposentadoria não. Maria Lúcia, em Ibiapina. Minha mãe, desde nova, trabalha na agricultura e vai fazer 55 anos de idade em julho. Já o meu pai sempre trabalhou de carteira assinada até hoje. Eu queria saber, professor Paulo Bacelar, se a minha mãe tem direito à aposentadoria como agricultora e se a profissão do meu pai irá prejudicar o pedido de benefício da minha mãe no INSS. Interessante que o professor Paulo Bacelar já fez considerações sobre perguntas semelhantes, mas vale a pena e você, Maria Lúcia, terá uma resposta agora, segura, precisa. Exato, Luciano. A atividade do membro do grupo familiar não interfere na aposentadoria de outro membro do grupo familiar. Então, a mulher pode ser trabalhadora rural e o marido trabalhar de carteira assinada, ou trabalhar na prefeitura, ou vice-versa. O homem trabalhar na agricultura e a mulher trabalhar de carteira assinada na prefeitura. Então, isso não interfere, ela terá direito à aposentadoria se ela tiver documentos em nome dela e comprovar 15 anos de atividade rural em nome dela. Tem linha direta para você. Maria Lúcia, em Ibiapina, acabou de receber a resposta e encaminhou a dúvida pelo nosso WhatsApp 085 99273 4353. Agora a dúvida é da Bruna, em Fortaleza. Eu queria saber por que a pensão do meu sobrinho foi negada 2 vezes. O pai do meu sobrinho morreu há 5 anos. O meu sobrinho, que está com 8 anos de idade, tem algum direito, professor Paulo Bacelar? Olha, se o pai dele era
era segurado da Previdência Social, ele terá direito à pensão por morte. Então, o pai terá que ter sido segurado na data do óbito para ter direito à pensão por morte, né? Agora, não sei se ela já deu entrada e se quanto tempo já foi negado duas vezes. Tem que ver qual o motivo do indeferimento, né? Possivelmente, nesse caso, a única questão aí é saber se ele era segurado da Previdência na data do óbito. Então, Bruna, para ficar bem mais esclarecido aqui, professor Paulo Bacelar, quando a pessoa morre, para deixar a pensão para filhos, herdeiros ou para o cônjuge, tem que ter um período de contribuição para o INSS, ou seja, na hora do óbito, essa pessoa precisa estar na condição de segurada do INSS. Exatamente. Essa Ou estar contribuindo, ou ter contribuído há pelo menos 1 ano, dependendo aí do caso, até 2 anos antes do óbito, para ser segurado da Previdência. Você já deu uma resposta, mas eu não lembro qual foi a consideração, quando eu perguntei o seguinte: em quanto tempo a pessoa pode pedir, após o óbito, a pensão? Porque nesse caso, a Bruna faz uma narrativa de que o pedido há 5 anos, né? Não, pode. O filho, ele tem direito até os 21 anos de idade. Então, ele tem direito de pedir o benefício até completar os 21 anos de idade. Ivan, em Juazeiro do Norte. Estou com 2 hérnias lá na lombar e com lombalgia degenerativa. Dei entrada no auxílio-doença em janeiro. Estou ainda esperando a perícia em junho. Nesse período voltei a trabalhar, mas não aguentei e o médico me afastou por mais de 90 dias. Desde então, professor Paulo Bacelar, narra o Ivan, estou sem receber do INSS. Há risco do perito negar, mesmo com 2 laudos. Eu tenho 41 anos de idade e já contribuí por 14 anos. Eu acho difícil, Luciano. Já com laudos, já com atestado médico, é difícil negar esse benefício. Eu acho que nesse caso vai dar certo. Então insiste aí, Ivan, insiste, não desista nessa história de lutar pelo benefício previdenciário. Que é a espera mais doída, né, Luciano? O auxílio-doença, a pessoa não pode trabalhar, porque vai pro trabalho e a empresa afasta novamente, né? E a INSS que tem que pagar esse benefício e aí fica esperando. E nesse caso, professor Paulo Bacelar, não tem meio termo, é bater a porta da justiça. Porque pela demora não dá para ficar esperando tanto tempo. Mandar de segurança também para dar uma resposta logo. Maria, em Aracati, onde está nesse momento o Júnior, cuidando da parte técnica da nossa FM 96.9, a FM 96.9. E aí, professor Paulo Bacelar? Onde é Aracati, né? Onde é Aracati? É no Baixo Jaguaribe, a FM Canoa. Eu quis fazer uma média com vocês. Maria, em Aracati. Sou deficiente visual com uma doença degenerativa no olho. Há 19 anos recebi BPC. Nunca pediram um cadastro único. Antes da pandemia veio esse pedido do INSS e como entrou em greve, eu não fiz. Meu BPC está bloqueado. Há 5 anos casei e não consigo mudar meus documentos na minha cidade. Se esse meu BPC não for mais aceito por conta do meu esposo ter mais de um salário mínimo, posso pagar de forma facultativa e depois de alguns anos pedir algum auxílio para depois me aposentar? Aí ela diz, tenho 56 anos de idade, qual direção tomar? Qual é o conselho, professor Paulo Bacelar? Interessante, né, usando esses BPCs que não era obrigatória a apresentação do CAD único, a partir de 2019 passou a ser, e aí o INSS fez uma exigência para a pessoa apresentar o cadastro, estava em pandemia, a pessoa não podia ir lá no CRAS porque estava fechado, não estava atendendo, e aí o benefício é bloqueado. É meio difícil mesmo de explicar isso, mas ela pode contribuir sim, como facultativo, já que ela é dona de casa, né? E ela pode contribuir como facultativa e se aposentar com 62 anos de idade, 15 de contribuição, ou até mesmo ter uma aposentadoria por invalidez se ela ficar inválida depois que ela começar a contribuir. É importante lembrar que em todo o Brasil são pelo menos 8 milhões de pessoas beneficiárias dos programas sociais do governo federal e também que têm esses benefícios do INSS que precisam atualizar o cadastro CAD único. Essas informações são importantes para você, ouvinte, internauta, que tem o BPC, manter a condição de beneficiário da Previdência Social. E essa recomendação vale para quem recebe o Auxílio Brasil e também
também o BPC. Importante a atualização desses cadastros. Vamos lá, porque o velho está a caminho da aposentadoria. O Beto Rabelo está juntando os papéis para pedir um benefício na Previdência Social. Não é o BPC, porque ele está em plena atividade. Brincando com o Beto Rabelo, que integra a equipe do Jornal Alerta Geral. E a cada momento, Camila, o Paulo Bacelar pega o copo para tomar água, a caneca do Alerta Geral e empurra a minha câmera. Ele vai empurrando a câmera, joga para a direita, joga para a esquerda. E agora a Camila ajeitando aqui a câmera. Agora sim, tô bem enquadrado, bem bonitinho, professor Paulo Bacelar. Maria Lúcia aí, Biapina. Minha mãe, desde nova, trabalha na agricultura e vai fazer 55 anos. Eu já fiz essa pergunta, Luzenor de Oliveira. Vamos aqui. A Iraci, em Granja. Sabe onde é a Granja, né, professor Paulo Bacelar? Já passou ali pela ponte, né? Descendo a serra de Viçosa, né? É. Chega em Granja. Bonito lugar. Vindo de lá pra cá, né? Em direção à Fortaleza. É o rio Acaraú. Daqui a pouco, daqui a pouco eu saio das perguntas sobre a localização dos municípios para perguntar os rios. É porque eu quero fazer uma campanha aqui para eu ganhar o título de cidadão cearense. Então vamos lá, qual é a primeira cidade? Olha, os ouvintes aí, vamos fazer uma campanha, vamos dar aí o primeiro título de cidadania ao professor Paulo Bacelar, que é baiano, mas presta serviços aqui no Ceará na área da Previdência Social, aqui com o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, que forma a maior rede de filantropia de educação previdenciária do Brasil pelo rádio e pela internet. Merece o Paulo Bacelar o título de cidadania, mas eu também vou com ele, né, para eu receber também uma parte desse título, desse papel. Iraci, em Granja. Sou agricultora, tenho provas e estou com hérnia de disco na lombar e sinto muitas dores nas costas. Tenho bucite e artrose nos meus ombros e dei entrada no auxílio doença e tirei 2 meses. O sindicato mandou que eu desse entrada e novamente veio negado. Eu devo colocar nas mãos de um advogado? Eu tenho 48 anos de idade e 22 anos de sindicato. Não consigo mais trabalhar. Sinto muitas dores. Narra a Iraci, em Granja. Olha, Zenor, sempre essa questão médica é bom que seja analisado aí por um profissional. Com os laudos médicos em mãos, atestados médicos, a gente vai analisar, a gente não. O advogado que ela tiver aí em Granja vai analisar e vai ver se tem direito aí a uma aposentadoria, vai analisar a questão do cadastro dela, se ela é segurada da Previdência, por que foi indeferido o benefício. Então isso vai ajudar muito a questão da aposentadoria. Como ela é agricultora, ela tem aí deve ter também a assistência do sindicato, que ela pode também procurar para poder fazer esse recurso e poder ela ganhar esse benefício dela. Professor Paulo Bacelar, chegou uma pergunta aqui de uma ouvinte ou de um ouvinte que não se identificou, é da cidade de Trairi, e diz o seguinte: moro com meu irmão, que tem 65 anos de idade, e recebe o LOAS, que é o BPC, Benefício de Prestação Continuada, e com os meus pais, um com 88 anos de idade e outro com 94 anos de idade. Posso pedir Auxílio Brasil? Pois o gasto com eles é grande, com remédios e alimentação. Eu também preciso de uma ajuda. Olha, Zeno, ela mora com o irmão, tem 65 e já recebe o BPC, né? Então não tem direito ao Auxílio Brasil, porque ela já recebe um benefício do que é pago pelo Estado. Então, nesse caso, não tem direito. Tereza, em Pacuti. Meu pai foi aposentado pelo LOAS e veio a falecer em 2020. Desde então, minha mãe não teve direito à pensão por morte, porque ele era do LOAS. Ela tem direito, sim ou não, à pensão? Não tem direito, Luciano, mas teria direito se ela fizesse a contribuição dele, como ele tivesse contribuído como facultativo, como a gente já falou aqui, né? Quem tem o BPC pode contribuir como segurado facultativo, porque aí daria direito ao BPC, à pensão por morte para os seus dependentes. Tereza, muito importante a sua pergunta, tanto quanto a valorização que você expõe sobre o jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Você veio aqui para receber uma resposta com segurança, mesmo sabendo que a resposta poderia ser boa, poderia ser ruim. A resposta do professor Paulo Bacelar, ela não é boa, mas é verdadeira. E aí, quando a gente pisa na verdade, a gente caminha com mais segurança, mesmo sendo a resposta adversa, como é o caso. E a importância da sua pergunta está também na resposta do professor Paulo Bacelar, que é útil para muita gente. Então, de coração, Tereza, quero agradecer a sua confiança aqui no trabalho que nós realizamos no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Paulo, xará do nosso professor e advogado previdenciarista Paulo Bacelar. O Paulo de lá está em Aracati. Eu queria saber como bloquear um desconto indevido do meu INSS da aposentadoria.
Como desbloquear ou bloquear? Ele quer, Como bloquear. O benefício, quando é concedido hoje, ele já é bloqueado. Mas, professor Paulo Bacelar... Tem benefícios que não são, né, bloqueados. Professor, mas eu acredito que ele às vezes aparecem descontos de entidades que se dizem Exato, representantes da aposentadoria. É porque estaria desbloqueado e aí fizeram esses empréstimos indevidos, né? Ou seja, ele quer bloquear um desconto que está sendo feito lá. Às vezes tem um desconto de R$30, de R$40. Eu entendi a pergunta nesse sentido. Eu entendo, olha só. O benefício, ele precisa ser bloqueado para qualquer tipo de empréstimo ou de desconto. Não estando bloqueado, você pode pedir para bloquear esse benefício, não é nem o empréstimo, é bloquear o benefício para qualquer tipo de empréstimo ou de consignação. Ele já tendo uma consignação sendo feita, ele tem duas coisas aí. Ele precisa pedir para tirar esse desconto, que não é um bloqueio, é tirar, excluir esse desconto. Então ele pode fazer esses dois serviços que é feito pelo próprio Meu INSS. Lá no sistema do gov.br, né, do sistema do Meu INSS, tem lá os serviços, né, ele vai em Meus Pedidos, fazer um novo pedido, procurar a parte de manutenção do benefício, que lá vai ter esses dois pedidos. Ele vai fazer os dois ao mesmo tempo. Ele vai fazer primeiro um, depois o outro. Faz o pedido de exclusão de desconto desse benefício, ele vai dizer qual é o número do desconto, qual é o valor, e também vai depois embaixo e vai pedir o bloqueio para empréstimos consignados. Então, ele vai fazer uma limpa no benefício dele e vai deixar o benefício dele bloqueado, isso tudo pelo sistema do Meu INSS. A linha direta do jornal Alerta Geral, 085-99273-4353. Dalveniza está em Crato. Sou ex-funcionária pública, contribuí com o INSS por mais de 16 anos e sou aposentada pela Previcrato. Gostaria de saber se eu tenho direito a alguma contribuição pelo INSS e se posso me aposentar pela Previdência Geral, pois me aposentei por uma previdência privada. E se eu tiver direito, o que posso fazer para conseguir? Ela diz que é previdência privada, mas na realidade é o Instituto de Previdência do município do Crato, Previcrato, mesmo porque ela diz que é ex-servidora pública municipal. Mas ela também fala que contribuiu com o INSS por mais de 16 anos. Talvez ela não seja o INSS, né? Seja a previdência privada. Mas de qualquer forma... Paulo Bacelar, ela disse que realmente contribuiu com 16 anos, né? Com 16. Então, se ela já tiver 62 anos de idade, já tiver esses 16 anos pagos pelo INSS e não utilizou esse INSS para se aposentar pelo município, quer dizer, não levou uma certidão de tempo de contribuição do INSS para o município de Crato, ela pode se aposentar de novo com esses 16 anos e tendo 62 anos de idade. Ela vai ter direito à aposentadoria pelo município e pelo INSS se ela não utilizou esses 16 anos para se aposentar no município. Se ela já utilizou, ela vai ter que contribuir novamente como contribuinte individual e não como facultativa por mais 15 anos para poder pedir aposentadoria do regime geral. Professor Paulo Bacelar, Maria em Choró. Onde fica Choró, professor Paulo Bacelar? Choró e Chorozinho é a mesma coisa, Zé? Não, completamente diferente. Um não é primo do outro, nem filho do outro, nem pai do outro, professor Paulo Bacelar. Você me pegou. Choró, já não me lembro, não. Deve ter passado lá, mas eu vou... Você já passou várias vezes, eu vou estudar, Luciano, eu vou estudar o mapa. Então... Eu estou passando de moto em várias cidades, conhecendo o estado, fazer até uma campanha também, do programa Alerta Geral também, para fazer uma passeata aí, aproveitar a moto e conhecer os lugares, e vou fazer um estudo para poder eu fazer essa campanha também do meu título de cidadão cearense. Então vamos lá, professor, para ganhar título de cidadania cearense, primeiro você tem que conhecer o município que irá propor, ou a Câmara de Vereadores que irá propor esse benefício, essa homenagem. Mas disso, é uma homenagem válida que o Paulo Bacelar é merecedor. Então o Choró, professor Paulo Bacelar, fica ali na região do Sertão Central, pertinho de Quixadá, de Quixeramobim, né? Creio que Choró tenha sido um distrito desmembrado da cidade do município de Quixadá, terra do presidente da Federação da Agricultura do Estado do Ceará, o Amilcar Silveira. Então a Maria em Choró mandou o seguinte recado: o meu marido recebe uma pensão de meio salário. No sindicato, todo mundo se admira porque ele recebe 13º, porque dizem que quem tem meio salário não recebe o 13º. Me expliquem, por favor. Gostaria de saber se ele poderia procurar um advogado para colocar o meio salário e transformar em um salário mínimo. Ele recebe desde 1990, ele tem 53 anos de idade e é agricultor. Que coisa é essa aqui de meio salário? Me diga, professor Paulo Bacelar. Você lembra aquela ouvinte que falou que estava com punho, uma munheca quebrada, Deus, que era agricultora, de Beberibe, que é agricultora?
eu falei para ela que ela poderia ter direito ao auxílio acidente, porque ela pode ter tido um acidente na agricultura, e o agricultor tem direito ao auxílio acidente. E o auxílio acidente é o benefício que o esposo da Maria, de Choró, que eu agora já sei onde recebe, porque é um benefício previdenciário e tem direito sim a 13º salário, porque é benefício previdenciário, não é um benefício assistencial. Pode mudar para o salário mínimo? Não, porque é um benefício que houve uma sequela que incapacitou parcialmente aquela pessoa e ele tem direito ao auxílio acidente. E ele tanto que ele pode continuar contribuindo, pode continuar trabalhando na agricultura, porque é um benefício que teve uma incapacidade parcial e não total. Então, por isso que ele recebe esse 13º. Quer dizer, professor Paulo Bacelar, que é legal, é legítimo o pagamento desse benefício correspondente a meio salário mínimo. Sim, é 50% do salário mínimo, que já foi 40% e agora é de 50%. E dá direito também ao 13º. Dá direito ao 13º. Agora, o auxílio acidente não mantém qualidade de segurado. Quer dizer, se a pessoa morrer, a família não vai ter direito à pensão. Olha que interessante isso. Ele não mantém mais a qualidade de segurado a partir de 2019, uma medida provisória que alterou a lei, e essa lei não garante mais a qualidade de segurado. Ele recebe o benefício previdenciário, mas não mantém qualidade de segurado, dando direito à pensão. Ele precisa continuar contribuindo ou continuar trabalhando para que a família possa ter direito à pensão por morte, caso ele venha a falecer. Olha que interessante. Você pode mandar a sua pergunta aqui para o 085-99273-4353. Estou triste, professor Paulo Bacelar. Como diz o meu filho João Lucas, de 6 anos de idade. Eu estou triste, papai. E eu estou triste aqui porque acabou o tempo. O Marcos Surlan, a gente estava tão empolgado aqui, eu já tinha mais 10 perguntas sobre a localização de municípios no Ceará para o professor Paulo Bacelar. Mas eu vou deixar aqui, ele se prepare ao longo da semana e no próximo sábado a gente volta aqui com a prioridade de levar a você, ouvinte internauta, esclarecimentos na área da Previdência Social. Professor Paulo Bacelar, matando a saudade aqui, o nosso muito obrigado, um grande abraço, bom final de semana. Obrigado, Genoa, satisfação realmente, uma tristeza, me comungo com você com a tristeza de estar terminando o programa, mas sábado que vem, se Deus quiser, estaremos juntos novamente. A você, ouvinte internauta, um grande abraço. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral.